A graça e paz, meus irmãos, da Escola Bíblica Dominical, estamos chegando ao final, quase no final, né, do nosso Sermão do Monte. Esta é a aula número 16, o compromisso do cristão, da nossa revista. E eu gostaria, nesse momento, estar meditando com você o texto, a narrativa, a perícope que nós estaremos lendo nesse momento, que se encontra Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 até o verso 27. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo da palavra, né? Estaremos falando, mais uma vez eu repito, sobre o compromisso do cristão. Palavra do Senhor Jesus. Nem todos o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Esse é o texto básico da nossa lição. O tema da nossa lição, como eu já disse, o compromisso do cristão. Então, o texto-chave da nossa lição se encontra na 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, a palavra-chave para a nossa lição, para o compromisso do cristão, é a palavra obediência. Essa narrativa de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é a narrativa de uma ordem de Deus dada para Saul, que era o rei de Israel, e ele não cumpriu, ele desobedeceu. E por sua desobediência, ele perdeu o reino. O reino foi transferido para Davi, que se tornou rei no seu lugar. Toda a sua família não usufruiu por causa da sua desobediência. Por isso Saul, ele perdeu o seu reino, porque ele não cumpriu o que a palavra do Senhor havia proferido através do profeta Samuel para o rei Saul. E com isso ele teve as suas consequências. Então, nesta narrativa de Mateus, capítulo 5, nós vemos aqui, né, de dois perigos que o autor da nossa revista vai estar compartilhando. Ele vai falar o primeiro perigo, o perigo de nos contentarmos com o que falamos. E o segundo perigo, ele vai dizer o perigo de nos contentarmos com o que sabemos. Então, o primeiro ponto que se encontra dos versículos 21 até o versículo 23, quando Jesus terminou o seu sermão do monte, ficou clara uma proposta de contracultura. É a mesma mensagem do pastor Stott, quando também fez a sua narrativa do Sermão do Monte. Ele fala contracultura cristã, que ia de encontro à prática dos religiosos de então. Então o Senhor Jesus, quando fez o seu Sermão do Monte, ele foi contra todos os princípios religiosos dos seus dias, no caso, os fariseus
e os escribas. Então, Jesus condena o conhecimento da letra sem o conhecimento do espírito da letra. O Senhor Jesus, ele condena abrir os lábios em divagações, ou seja, elocuções sem fim, com propósito, com fim, com um coração longe da palavra. Então, Jesus leva os seus ouvintes, já no final do seu Sermão do Monte, a um confronto próprio, a um compromisso incondicional da mente, da vontade, da vida com os seus ensinamentos. Somos advertidos por Jesus Cristo sobre dois perigos, o que estamos sujeitos no nosso relacionamento com Ele. Como eu já falei, o perigo do que contentarmos com o que falamos e o perigo de nos contentarmos com o que sabemos. Então, a primeira parte que se encontra no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, Jesus descreve aqui pessoas que confiam para a sua salvação no que elas dizem a Cristo ou respeito de Cristo. Então, de fato, a palavra do Senhor não vai nos dizer, em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se tua boca confessares a Jesus, como diz o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E muitas vezes nós pensamos que a pessoa confessar Cristo como Senhor, ela será salva como Senhor e Salvador. Ou seja, aceitar Cristo e confessar, eu aceito Cristo como Senhor e Salvador. Mas de maneira subjetiva, isso não vai resolver nada na sua vida. Nós sabemos que para Cristo ser Salvador, de acordo com o apóstolo Paulo, ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser Senhor da nossa vida. E nós, de acordo com o texto da palavra do apóstolo Paulo, nas suas cartas, quando ele fala que ele era servo de Cristo, quando você vê essa palavra servo de Cristo, essa palavra servo é doulos, que na cultura do primeiro século era escravo, ou seja, um escravo que não tinha liberdade, um escravo que tinha que simplesmente obedecer ao seu Senhor. Então, é nesse sentido que nós vemos essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia insiste, que para sermos salvos, precisamos confessar verbalmente Cristo como Senhor e Salvador. Então, mas veja bem, nesse texto descreve, dos versículos 21 a 23, do capítulo 7 de Mateus, nesse texto, Jesus descreve uma confissão absolutamente admirável. Uma confissão respeitosa, chama-o de Senhor como ele é. Uma confissão ortodoxa, chama-o de Senhor com uma perspectiva divina, ou seja, considerando como Senhor absoluto. Uma confissão fervorosa, Senhor, Senhor, não formal, mas com entusiasmo e zelo e devoção. E uma confissão pública, profecias, exorcismos e milagres são atividades públicas e não particulares. E a aplicação desse texto, desses versículos que o autor faz, é a seguinte: quantos ministérios sobrenaturais envolvendo profecias, exorcismo, milagres existem espalhados por aí, gritando bem alto o nome de Jesus? Então, a razão por que Jesus rejeita tal profissão de fé é ela ser apenas verbal e não moral, ela ser simplesmente de lábios e não de vida. Então, nós temos que pensar nisso. Quantos testemunhos de pessoas insubmissas ao senhorio e à vontade de Deus, como nós vemos na palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus deseja evidências de nossa sinceridade em obras de obediência. E é interessante que Carlos Queiroz, no seu livro,
dizendo: ser é o bastante, felicidade à luz do Sermão do Monte. Carlos Queiroz é um nordestino que escreveu também este livro, que fez uma exposição do Sermão do Monte, ou seja, o maior sermão pregado da história da humanidade, esse Sermão do Monte, que nós estamos agora na conclusão dele. Ele fala que não basta uma confissão correta, não basta dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer para tais pessoas: eu nunca conheci vocês, afastam-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E Carlos Queiroz, ele diz o seguinte, abre aspas, dizendo assim: não basta uma confissão correta. A linguística é uma encantadora descoberta da inteligência humana. Comunicamos-nos frequentemente e com mais eficácia através das palavras, seja escrita ou falada. Mas as palavras também denunciam as ambiguidades e contradições de nossas práticas. Podemos usar palavras na tentativa de expressar as mais profundas verdades, assim como também usá-las como forma de tapeação, como forma de enganação. É isso que diz Carlos Queiroz no seu livro, fazendo essa exposição desses versículos, verso 21 a 23. Interessante que o apóstolo Paulo fundamenta a salvação a partir do ato confessional de Jesus Cristo, que Ele é o Senhor. Nós falamos, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Assim, confessar o Senhorio de Cristo é bíblico, do ponto de vista da ortodoxia dos credos cristãos. Não há nada tão correto e pertinente como isto. Mas dizer Senhor, Senhor, conforme vimos, é uma confissão bíblica correta. Contudo, Jesus declara que as palavras nem sempre são suficientes para garantir o compromisso de alguém com a mensagem do Evangelho. Podemos ter confissões corretas, conhecimentos sistematizados das Escrituras, elaborações doutrinárias inteligentes, interpretações corretas, sem que haja, no entanto, o mínimo de compromisso e obediência às palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está condenando a confissão que é apenas verbal. Em outra ocasião, ele denunciou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que está registrado em Mateus, capítulo 15, versículo 8. Não basta, como diz aqui Carlos Queiroz, não basta uma confissão correta, não basta uma confissão apaixonada, né? Como nós falamos aqui, uma confissão calorosa, respeitosa, fervorosa, uma confissão pública. Então não basta uma confissão apaixonada. Tem muita gente que se empolga pelo Evangelho de Jesus Cristo com a mesma paixão e motivações de quem torce por um time de futebol, né? Então não adianta a gente falar assim, Senhor, Senhor. É uma apenas declaração correta, mas uma confissão de quem está emocionalmente envolvido com aquilo que supõe acreditar. Então muitas pessoas dizem, mas o seu coração está longe. Temos que ter compromisso. Por isso que o tema da nossa lição é o compromisso do cristão. Somos ordenados pelas Escrituras de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força, como está no Velho Testamento. E Jesus, respondendo a um escriba, ele também disse, e amar ao próximo como a si mesmo. Temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Mas temos que também amar o nosso próximo
como a si mesmos. Então não basta uma confissão apaixonada, dizendo, Senhor, Senhor. Não bastam ações espetaculares. Além de confissões corretas e vibrantes, Jesus acrescenta mais uma característica desses supostos profetas. Eles fazem coisas espetaculares, milagres extraordinários, profetizam, e mesmo assim Jesus afirma que não os conhece. Isso é muito importante nós pensarmos sobre esse assunto. É porque no contexto desses versículos lidos, versículo 15 até o versículo 20, o Senhor Jesus fala de falsos profetas. E ele sinalizou, ao qual nós vamos também sinalizar, para as pessoas que estão dentro das nossas igrejas, que não tem nenhum alicerce, porque alicerce não se vê, o alicerce fica escondido. Como Jesus também está falando de falsos profetas, cuidado, o verso 15 ele vai dizer, com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aí o Senhor Jesus faz uma ilustração de frutas, Ele diz assim, pelos seus frutos conhecereis. Por acaso colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Assim pois, pelos seus frutos, vocês conhecerão os verdadeiros frutos da palavra que Deus está dizendo para nós. Esse é o primeiro perigo que o autor vai dizer de uma pessoa que não tem compromisso. O perigo de nos contentarmos com o que falamos, simplesmente. E o segundo perigo é o perigo de nos contentarmos com o que sabemos, ou com o que ouvimos. Então, o primeiro parágrafo dos versículos 21 até os versos 23, o contraste é entre o dizer e o fazer. Aqui é entre ouvir e fazer. Olha o que diz o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que ele construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os primeiros parágrafos, versos 21 a 23, vai falar, o contraste entre o dizer e o fazer. E aqui, dos versos 24 a 27, é aqui entre ouvir e fazer. Então, meus amados irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas. E é interessante que a pessoa prudente edifica a casa num lugar seguro e, ao mesmo tempo, no lugar certo. Tem que ser um lugar seguro e, ao mesmo tempo, no lugar certo. Mateus, ele propõe o termo rocha para fazer referência a esse tipo de edificação. A rocha que Mateus se refere são os ensinamentos de Jesus Cristo postos em prática, ou seja, toda a sua mensagem que está no capítulo 5, onde inicia o seu sermão, no capítulo 5, até agora, nesses versículos ditos do verso 24 a verso 27, que é o versículo final, é o sermão final do Senhor Jesus. Então, Mateus propõe o termo rocha para fazer referência a esse tipo de edificação, e a rocha a que Mateus se refere são os ensinamentos de Jesus Cristo que nós devemos colocar em prática. E é interessante que Tiago fala a mesma coisa, Tiago constrói um raciocínio semelhante fazendo a seguinte analogia.
quando ele registra lá na sua carta a Tiago, capítulo 1, versículo 23 até o verso 25, que diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, de acordo com a mensagem de Tiago, que está simplesmente falando as mesmas palavras de Cristo Jesus nos versículos 24 a 27. Então, quem ouve e pratica esses ensinamentos, quem assimila e pratica as bem-aventuranças, mesmo que enfrentando toda forma de afronta, mesmo sendo atingido pela dor, mesmo sendo atingido pela enfermidade, ainda que perdendo bens, até mesmo pessoas queridas, enfim, pode enfrentar toda a tempestade, espécie de tempestade, e mesmo assim permanecerá com uma casa inabalável, casa edificada sobre alicerce confiável. Então, o Senhor Jesus, ele nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele vai dizer que no mundo tereis aflições e angústias, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos passar por tempestades, ventos fortes, aflições, enfermidades, mas nós resistiremos, porque nós temos uma base, estamos firmados, temos um alicerce sólido, que é a palavra do Senhor e que é o Senhor Jesus Cristo. O oposto de quem constrói sobre a rocha é aquele que constrói a casa na areia, como disse o Senhor Jesus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o oposto de quem constrói sobre a areia é aquele que constrói a casa sobre o oposto de quem constrói a casa sobre a rocha é aquele que constrói a casa sobre a areia. Então, este é comparado a uma pessoa, de acordo com a palavra fala do pastor Carlos Queiroz, imprudente, estúpida, sem sabedoria. A vida revela-se vulnerável a qualquer tempestade. E é interessante, meus irmãos, que Jesus nos coloca diante de dois desafios. Primeiro, no que diz respeito aos fundamentos ensinados por ele, os valores e os princípios do reino de Deus. Seus ensinos são singulares, seus ensinos são relevantes e incomparavelmente mais importantes do que qualquer outro. Mas quem apenas ouve, apenas interpreta seus ensinos e não os pratica, é tão nécio quanto quem não os conhece. A prática é um desafio permanente nos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Portanto, mantenha-se vigilante, seja prudente, revestido de humildade, cauteloso com os falsos profetas, que temos muitos por aí. Temos muitos falsos profetas das mídias, temos muitos falsos profetas ensinando heresias, são os fariseus de hoje. Porque todos os falsos profetas, eles se preocupam com si mesmo, com a sua própria vida e nunca se preocupam com a vida do outro. Por isso que o Senhor Jesus está nos dizendo para nós sermos cautelosos e com os falsos profetas, construa, e Jesus está dizendo, construa a sua vida sobre o alicerce firmes dos ensinamentos de Jesus Cristo e põe em prática, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Então, o perigo de nos contentarmos com o que sabemos. É interessante que o autor dessa revista, não sei se você chegou a ler, da página 74, ele vai dizer o seguinte, que isso é falando para a igreja. São ouvintes que estão dentro das nossas igrejas, o autor está dizendo aqui. São pessoas que
que estão nos nossos cultos, são pessoas que não deixam de cultuar, de dizimar, de participar, se tornam até membros da igreja. É importante notar que Jesus não está falando de cristãos e não cristãos, nesses versículos 24 a 27 de Mateus 7. E sim de pessoas iguais que nos dias respeito a ouvir as palavras do Mestre. Os dois são colocados por Jesus. De um lado, o que ouve e pratica, e do outro, que não pratica apesar de ouvir. Não pratica apesar de ouvir. Os dois são membros da comunidade cristã, leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem sermões. Esses dois compram literaturas cristãs. Agora, uma coisa que eu gostaria que você prestasse bem atenção. A única diferença está nos alicerces que não podem ser vistos. Você não sabe quem é. Mas como o Senhor Jesus deu uma sinalização para os falsos profetas, Jesus disse: pelos seus frutos conhecereis se sois meus discípulos. Aqui também o Senhor Jesus sinaliza para os que são somente ouvintes, para aqueles que são compromissados e que praticam a palavra de Deus. Então, a única diferença está nos alicerces que não podem ser vistos. Apenas uma tempestade revelará a verdade. A tempestade vai revelar a verdade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Apenas, escuta isso, põe isso em mente, apenas uma tempestade revelará a verdade de quem está praticando a palavra de Deus, de quem não está, de quem simplesmente ouve e não põe em prática. Mas quem pratica, como diz Tiago, será bem sucedido em tudo que fizer, será abençoado em tudo que fizer. Então, há uma aplicação para nós. Uma tempestade de calamidades ou de crises revelam que tipo de pessoas somos. Como disse Calvino, a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação até que venham as provações. Quer conhecer um verdadeiro crente? Veja as tempestades na sua vida. Quer conhecer um falso cristão? Um que só ouça o evangelho? Vê as tempestades da sua vida. O cristão verdadeiro vai permanecer. O que só ouve vai ser destruído, vai cair. Então, esse é o sinalizador que nós temos da Escritura para vermos quem são os verdadeiros salvos. Mesmo assim, nós não julgamos, mas nós sabemos que aquele que está firmado em Cristo, na rocha, vai resistir às provações, às tempestades da vida e vai permanecer de pé. Então, concluindo tudo isso, o que é essencial para a nossa vida é ser praticante da palavra e não somente ouvinte, ou seja, acima de saber, está a fazer o que sabemos, fazer o que é certo, fazer o que diz as Escrituras, viver uma vida de compromisso com Cristo, viver servido a Cristo. Então, meus amados, a conclusão do autor, ele diz: temos então a alternativa de seguir a multidão ou o nosso Pai que está nos céus. Ser como a cana agitada pelo vento da opinião pública ou ser dirigido pela palavra de Deus, pela revelação do seu caráter e pela sua vontade. Mais importante do que a escolha de uma carreira profissional ou de um companheiro para a vida, é a escolha da própria vida. Como que você vai viver uma vida nesse mundo, resistindo às suas atividades, adversidades, aflições, angústias, os seus momentos bons, os seus momentos ruins, os momentos de prazer, mas também o momento de choro,
de perdas. Tudo isso nós participamos nesta vida. Todos aqueles que vivem debaixo do sol vivem todo esse contexto. Mas somente os que vão permanecer firmes são aqueles que estão compromissados com a palavra bendita do Senhor. E ela é sinalizador. Nós vemos tantos cristãos que passam por dificuldades. Um dos grandes homens de Deus foi John Bunyan, e ele foi preso, ficou 14 anos na prisão. E ele não tinha condições de sair porque ele estava preso por causa do Evangelho, porque estava pregando o Evangelho. E ele tinha sua esposa que estava passando por necessidades, seus filhos que estavam passando por muitas dificuldades. Mas a sua esposa disse para ele: permaneça firme, Deus está contigo. E ele passou por muitas provações nesses 14 anos. Mas foi nesses 14 anos de provação que ele escreveu uma das maiores obras de todos os tempos, depois das Escrituras, que foi o livro O Peregrino, que tem abençoado a vida de muitos cristãos. Então o Senhor o abençoou. Depois de um certo tempo ele saiu da prisão, voltou para o seio da sua família, voltou para os braços da sua esposa e dos seus filhos, mas ele permaneceu firme. Você conhece um cristão? Você conhece o alicerce de um verdadeiro cristão? Quando ele está com seus pés firmados em Cristo. E que ele vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, mas ele vai permanecer firme. Aquele que ouve, e temos muitos irmãos, muitas pessoas que estão nas nossas igrejas que ouvem o Evangelho, esses também vão passar por mesmas dificuldades, só que eles vão cair, porque eles não têm firmeza. Os seus pés não estão firmados sobre a rocha, que é Cristo e a sua palavra. Por isso, apenas uma tempestade revelará a verdade, se é um cristão genuíno ou se é uma pessoa simplesmente ouvinte, que não vai herdar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu te louvo, te agradeço por esse tempo de palavra. Obrigado porque estamos chegando, finalizando agora o maior sermão pregado em toda a história da humanidade, o Sermão do Monte. Esse estudo do Sermão do Monte que nós participamos até aqui. Abençoe cada aluno da nossa escola bíblica, cada irmão e irmã que está, ó Deus, assistindo a aula da escola dominical, que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Eu oro, te agradeço, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.